de apóstolo Paulo, que foi revelada e inspirada pelo Espírito Santo e que alcança a todos nós. Ninguém escapa. Nem o mais bonzinho de todos os homens, nem os mais perversos, nem o rico que seja mais influente na face dessa terra, e muito menos o pobre mais miserável que você possa conhecer. E nem tampouco também o mais honesto e o mais religioso. Interessante que a Bíblia, ela não diz que alguns que pecaram, mas todos pecaram. Preste atenção no termo carecem. Agora veja a diferença entre carecer e merecer. O significado de carecer está em falta de, destituído de, precisa de, necessitar de e etc. Irmãos, por causa do pecado que herdamos de Adão, nós temos a falta de Deus em nós e carecemos, necessitamos da sua glória. Significado de merecer, ter mérito, ser digno ou passível de alguma coisa. Apresentar as condições requeridas para alcançar uma coisa. Agora uma pergunta aqui. O que nós fizemos para Deus para sermos dignos de receber alguma coisa dele? Hã? Responde aí. Se respondermos a essa pergunta baseado em nossas justiças próprias, daquilo que nós fazemos de bom segundo os nossos olhos, estaremos respondendo errado. Nada, irmãos, nada podemos fazer para sermos merecedores de alguma coisa de Deus. Se fosse assim, Cristo não precisava ter vindo ao mundo. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, deu e enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Jesus, irmãos, presta atenção aqui numa coisa. Para nós que vive falando, criticando, julgando os outros, falando mal de um e de outro, Jesus Cristo, ele sendo Salvador, ele não veio ao mundo para julgar aquilo que fazemos de bom ou de mal, de certo ou errado, se cumprimos a lei ou não, mas ele veio para nos libertar da escravidão do pecado que nos assola e nos separa de Deus só. Você entendeu isso? Eu vou repetir novamente. Jesus Cristo, o meu Salvador, o teu Salvador, ele não veio a este mundo para te julgar naquilo que você faz de bom ou de mal, aquilo que você faz de certo ou errado, se você cumpre a lei ou não, os mandamentos. Não, Jesus não veio para isso. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado que nos assola e nos separa de Deus. Ele veio para tirar de nós a velha natureza adâmica herdada de Adão por causa do pecado que ele cometeu quando descumpriu uma ordem de Deus ali no jardim do Éden, desobedecendo a Deus. Sabe para que Jesus veio? Jesus veio para nos salvar da condenação eterna. Se a nossa justiça, irmãos, olha, escute isso. Se a nossa salvação fosse pela nossa justiça própria, pelas boas obras que praticamos, Jesus Cristo não precisaria ter morrido
naquela cruz do Calvário. Era só apresentarmos diante de Deus as nossas boas obras que seríamos salvos. Seria suficiente. Mas sabe o que é? Sabe o que significa para Deus a minha obra? Sabe o que significa para Deus a sua obra? As suas obras diante de Deus, ei, escute isso. As suas obras diante de Deus fede carniça diante dele, a ponto dele não suportar. Você já leu ali em Isaías, no capítulo 64, versículo 6? Nós somos imundos, meus irmãos. E todas as nossas justiças, sabe o que é para Deus? Trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Quem você pensa que você é? Então, você notou a diferença entre carecer e merecer? O pecado nos impede de recebermos qualquer coisa de Deus. E o fazer por merecer é um pecado que Deus abomina e não aceita de maneira nenhuma. Veja o que está escrito ali em Isaías, no capítulo 59, em versículo 2. Quem não conhece essa passagem aqui? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ei, meu querido. Ei. Por isso não merecemos nada. Mas somos carentes da graça de Deus. E Ele é infinitamente misericordioso. Oh, aleluia! Veja o que está registrado também ali no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus nos ama, e a razão de nós não sermos consumidos, exterminados da face dessa terra, meu querido, é a sua grande misericórdia que se renova a cada manhã. Nós para nada prestamos. Nós somos como um imundo, segundo registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Agora eu te pergunto, nessa condição, meu querido, nós somos merecedores do que de Deus? De nada. Absolutamente nada. Mas nós somos culpados por pensarmos que pelo que fazemos de bom, somos merecedores de alguma coisa de Deus. Na verdade, nós aprendemos assim com os nossos antepassados, com os nossos pais que nos ensinaram que temos que fazer para merecer. Agora, claro que isso pode até surgir algum efeito no nosso cotidiano, no nosso convívio social. Mas em se tratando de vida espiritual, nada disso tem valor para Deus, meu querido. Quanto de nós já ouvimos a mamãe, talvez o papai, o vovô, a vovó nos dizerem: olha, não faça isso, não faça aquilo, porque senão você não vai para o céu. Isso é um erro gravíssimo na educação de uma criança, porque apresentamos a ela um Deus cruel